teorias e crenças que Racismo no Brasil. Características gerais. O racismo é um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias, e uma doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura e superior, de dominar as outras. Racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Muitas vezes, toma a forma de ações sociais, práticas ou crenças, ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores, com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Também pode afirmar que os membros de diferentes raças devem ser tratados de forma distinta. O racismo no Brasil, que perdura até hoje, foi a escravidão. É considerado escravidão o regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Além disso, as pessoas escravizadas têm as suas liberdades tolhidas, pois são consideradas propriedade de seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadorias. Hoje em dia, o Brasil colhe os frutos da escravidão. A principal delas é a desigualdade. Infelizmente, há ainda um comportamento opressor contra os negros, consequência do racismo estrutural. Além disso, é possível constatar que é negra a maior parte das pessoas que integram as classes menos favorecidas. A população carcerária é também em sua maioria negra, assim como o contingente de pessoas desempregadas ou em subempregos no país. Portanto, é dever da sociedade brasileira observar e compreender seu passado, a fim de organizar-se em busca de uma convivência e coletividade harmônica, onde todas as pessoas tenham iguais oportunidades. O Estado também tem um importante papel, devendo criar políticas públicas que possam favorecer o fim da desigualdade e sanar essa dívida histórica com o povo. Eurocentrismo. O eurocentrismo é a influência política, econômica, social, cultural exercida pela Europa sobre outras áreas geopolíticas. O eurocentrismo é uma visão de mundo que tende a colocar a Europa, assim como sua cultura, seu povo, suas línguas, etc., como elemento fundamental na constituição da sociedade moderna, sendo necessariamente o protagonista da história do homem. Resumidamente, trata-se da ideia de que a Europa é o centro da cultura do mundo. Acredita-se que grande parte da historiografia produzida no século XIX até meados do século XX assuma um contexto eurocêntrico. O eurocentrismo manifesta-se como uma espécie de doutrina corrente no meio acadêmico que, em determinados períodos da história, enxerga as culturas não europeias de forma exótica ou mesmo com visão advinda de xenofobia. Foi muito comum principalmente no século XIX, especialmente por ser um ideal do darwinismo social, que a humanidade caminhasse para o modelo europeu. A crítica acadêmica sugere que a ideologia eurocêntrica vem sendo sistematicamente difundida por diferentes veiculações, na literatura, cinema, artes, música e na política. A tradição da cultura política e jurídica na América Latina é reflexo de um processo histórico de colonialidade, exploração, dependência e exclusão de múltiplos segmentos societários. Aspectos do racismo. A ideologia subjacente ao racismo pode se manifestar em muitos aspectos da vida social. Em aspectos são racismo aversivo, neutralidade racial, cultural, econômico, institucional, discriminação racial, segregação racial e supremacismo. Agora falaremos um pouco de cada um. O racismo aversivo é uma forma de racismo implícito, na qual as avaliações negativas inconsequentes de uma pessoa, de minorias raciais ou étnicas, são realizadas por uma persistente evitação da interação com outros grupos raciais e étnicos, ao contrário do racismo aberto e tradicional, que se caracteriza pelo ódio aberto e discriminação explícita contra minorias étnicas. O racismo aversivo é caracterizado por expressões e atitudes mais complexas e ambivalentes. Neutralidade racial. O que é neutralidade racial? Desconsiderar as características raciais nas interações sociais, como uma forma de rejeitar as ações afirmativas,
como também uma maneira de abordar alguns resultados passados de discriminação. Quem faz isso, os críticos que fazem isso, eles têm como argumento falar que recusando atender essas disparidades, ou seja, a neutralidade, é uma maneira de, inconsequentemente, perpetuar os padrões que produzem a desigualdade racial. Logo, se a raça é desconsiderada em populações que são predominantemente brancas, por exemplo, a branquitude ela se torna um padrão normativo, enquanto as pessoas de outras etnias são discriminadas e o racismo que esses indivíduos experimentam podem ser minimizados ou apagados. Já no nível individual, pessoas com preconceitos de neutralidade racial rejeitam a ideologia racista, mas também rejeitam as políticas sistêmicas destinadas a consertar o racismo institucional. O racismo na cultura, ele existe quando há uma ampla aceitação de estereótipos em relação a diferentes grupos étnicos ou populacionais. Por exemplo, enquanto o racismo pode ser caracterizado pela crença de que uma raça é superior a outra, o racismo cultural pode ser caracterizado pela crença que uma cultura é superior a outra. Sobre a economia. A economia, ela também é uma disparada nesse assunto que nós estamos abordando, também trazendo uma social histórica, que é uma coisa muito de discriminação causada pelo racismo passado e por razões históricas, porque nossas raízes. E isso afeta até hoje a nossa geração atual. O racismo institucional, ele também conhecido como estrutural, ou estatal, ou sistemático, ele é uma discriminação racial feita pelo governo, por empresas, por religiões, que acontecem bastante, ou instituições educacionais, ou de grandes organizações com poder de influência na vida de muitos indivíduos. Discriminação racial refere-se à discriminação contra alguém com base em sua raça. No Brasil, muitas vezes esse termo é substituído pela palavra racismo e relacionado somente a pessoas negras. Isso se deve à construção histórica e social da discriminação contra africanos e descendentes, que se iniciou no século XVI com o transporte de escravos oriundos de países africanos comandados por portugueses. Todavia, esse termo pode ser aplicado a outras etnias. Supremacismo é a ideologia que defende a supremacia ou superioridade de um determinado grupo de indivíduos e que reclama para os seus membros o domínio dos restantes indivíduos. Séculos de colonialismo europeu nas Américas, África e Ásia eram frequentemente justificados pelas atitudes da supremacia branca, como é o caso do grupo Ku Klux Klan, que é um grupo supremacista branco dos Estados Unidos, que utilizam de violência e terrorismo contra qualquer um que não seja considerado aceitável pelo grupo, principalmente os afro-americanos. O movimento negro no Brasil surge ainda de forma precária e clandestina. Durante o período escravagista, grandes personagens se insurgiram contra o sistema e impulsionaram o movimento. Dentre eles, um dos mais conhecidos é Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Também vale lembrar que os escravizados se utilizavam da quilombagem, a fuga para os quilombos e outros tipos de protestos, e do bandoleirismo, guerrilha contra povoados e viajantes para rebelar-se contra a escravidão. Uma grande conquista dessas minorias são reservas de vagas em vestibulares, provas e concursos, chamadas de cotas raciais, que são destinadas a pessoas de origem negra, parda ou indígena. As cotas visam diminuir a desigualdade racial e o racismo estrutural resultantes de anos de escravidão no Brasil, que ainda excluem pessoas negras e indígenas da universidade, do mercado de trabalho e dos espaços públicos. Mesmo com conquistas, a falta de representatividade nos meios midiáticos, como na música, na arte, na televisão, é um problema muito grande, visto que a maioria da população é preta e parda, e eles não são colocados nesses lugares, e quando colocados, são colocados como coadjuvantes, como empregadas e traficantes, sendo totalmente marginalizados. E isso se dá pelos preconceitos enraizados na sociedade até os dias atuais. Agora tem a recomendação de filmes, séries, blogs, jornais e sites de pessoas negras que trazem reflexão e outra visão sobre questões que envolvem a população negra no Brasil e no mundo.